A paz do Senhor. É um prazer muito grande poder voltar a falar com cada um de vocês neste momento. Nós estamos aqui para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. E dessa feita nós estaremos postando o comentário da lição de número 11, de 18 de março de 2018. Seja bem-vindo e que o Espírito de Deus possa falar ao teu coração neste momento. A lição de hoje tem como título Os Gigantes da Fé e o seu legado para a Igreja. Estaremos vendo nessa lição, trabalhando um pouco sobre os heróis da fé, sobre os gigantes da fé, que têm as suas ações registradas na Bíblia, e mostrando como esses guerreiros, esses gigantes na fé, eles deixaram um legado para a Igreja. São exemplos, modelos de fé para serem observados pela Igreja, por aqueles que servem ao Senhor. Quero fazer uma observação que nós vamos aprender na vida destes homens, desses guerreiros da fé, esses gigantes. Nós iremos aprender que a fé, por meio da qual eles foram destacados e eles entraram para a galeria dos heróis da fé na Bíblia, era exatamente uma fé que tinha o sentido da confiança plena em Deus. Esta fé que esses homens demonstraram era uma fé relacional. Era uma fé advinda do relacionamento que eles tiveram com Deus. Não era apenas uma fé externa, como uma ferramenta que se lançava à mão. Não era uma fé que estava ligada à obtenção de um bem material, de alguma coisa. Mas era uma fé resultante de uma vida com Deus. Uma vida de relacionamento, de entrega. Era uma fé no aspecto da confiança. Uma fé que se lançou, de pessoas que se lançaram aos braços de Deus, que dependeram inteiramente de Deus, a despeito de qualquer prejuízo que porventura pudesse vier a sofrer. É desse tipo de fé que estarei tratando nessa lição. É interessante nós observarmos, quando nós falamos dessa fé, no sentido da confiança, ela é uma fé que ela não está buscando interesses próprios. É uma fé que ela não está ligada a um bem material, alguma coisa que nós podemos adquirir, ou uma necessidade imediata. Esse tipo de fé que nós estaremos apresentando aqui, a fé no aspecto da confiança, é aquela fé que entrega o presente e o futuro nas mãos de Deus, para que Ele possa fazer aquilo que Ele bem achar e entender. É esse tipo de fé. Como costumo sempre dizer, toda a vida com Deus, na minha concepção, ela deve resultar do relacionamento com Deus. Então, todas as questões que envolvem a verdadeira vida com Deus, a vida espiritual, ela deve estar no âmbito do relacionamento com Deus. E a fé não é diferente. Então, fé não é um amuleto, fé não é algo externo, não é algo visível, ou não é uma barganha com Deus. Penso fé como um relacionamento com Deus. E à medida que eu me relaciono com Deus, eu passo a viver uma vida pela fé. Uma vida que eu não consigo viver de outra maneira, a não ser no relacionamento, na fé, no verdadeiro Deus. Também chamando a atenção que fé, segundo o contexto bíblico, e essa fé vitoriosa, essa fé no âmbito do relacionamento com Deus, ela não consiste em uma palavra mágica, onde você diz 2, 3 palavras confiando que algo vai acontecer e de repente as coisas acontecem. Eu tenho para mim que a verdadeira fé no sentido do relacionamento com Deus é aquela que você descansa em Deus, que você entrega os seus cuidados na mão do Senhor, e que mesmo que não aconteça nada daquilo que você imaginava ou daquilo que você espera, na minha concepção, a verdadeira fé é quando você pede algo e nada acontece e você continua confiando em Deus. Para mim esse é o maior exemplo de fé, que é uma fé de confiança, é uma fé de relacionamento, sabendo que mesmo não acontecendo aquilo que nós imaginamos, mas sabemos que Deus está no controle, é estar descansado na direção
e na providência do Senhor. Portanto, eu apresento para você já de início, no mínimo, esses dois conceitos de fé. Muitos podem ter fé no sentido de crer, no sentido de acreditar em algo que, dentro de uma circunstância humana, material, parece ser possível de acontecer. Então você pode ter fé no âmbito meramente da crença, de acreditar, mas você pode ter uma fé no sentido de crer, não de uma maneira rasa, não de uma maneira superficial, mas crer no sentido da confiança, da entrega em Deus. É como se nós tomássemos assim, por exemplo, você ter fé, acreditar em alguém que você julga digno da sua crença, digno da sua fé. Você pode muito bem acreditar numa pessoa, mas esta crença, essa sua fé na pessoa, ela ser condicionada às circunstâncias. Suponhamos que você confia, por exemplo, tenha essa fé no sentido de que você empreste um dinheiro, por exemplo, a alguém, de que essa pessoa vai devolver esse dinheiro. Aí você tem fé que essa pessoa vai honrar esse compromisso. Ela pode fazer isto ou não. Esse é um tipo de fé no sentido de acreditar em alguém. Você pode, por exemplo, suponhamos que alguém diz confiar no outro, a esposa, por exemplo, diz confiar no esposo. E aí ela, nessa confiança, nessa fé, nessa crença que ela tem do seu esposo, ela pode, por exemplo, fazer uma longa viagem com o seu esposo na condução de um veículo, e ela crer que tudo irá em paz, que eles chegarão em paz ao destino, porque ela acredita na capacidade do marido em estar ao volante conduzindo aquele veículo. Esse é um tipo de fé, é uma fé no sentido de acreditar. Porém, se pegarmos essa mesma esposa e colocar numa outra situação, onde porventura ela tenha que pular, por exemplo, eu gosto sempre desse exemplo, suponhamos que ela tenha que pular de uma altura de uns 10 metros, suponhamos aí uma terceira ou quarta laje de um prédio, e que o marido peça, então, faça esse teste de fé, de confiança para a sua esposa, e este é o mesmo marido que ela acreditou que foi capaz de conduzi-la numa viagem e trazer em paz na direção de um veículo. Mas numa outra situação, suponhamos que este marido chega para a sua esposa e pergunta para ela se de fato ela confia nele, se ela não apenas acredita, se ela confia nele, e ela diga então que sim. E ele pede então a sua esposa, para que ela suba, no caso nessa altura, de uns 10 metros, e que se lance lá de cima, e que ela pode confiar, acreditar nele, que ele há de, no caso, ampará-la embaixo. Certamente, essa esposa, ela não pularia dessa altura. Por quê? Porque a fé que ela tem não é o suficiente para confiar que o seu esposo irá ampará-la de uma altura considerável como essa. Então, nesse aspecto aí, ela não teria confiança de se lançar de uma altura tão grande. Porém, se pegarmos um outro exemplo, uma criança, que ela faz a viagem com o pai, e ela crê plenamente que o pai está na condução do veículo, e que nada vai acontecer. E em uma outra situação, semelhante à que eu coloquei em relação à esposa, suponhamos que essa criança, de 1 ano de idade, ela esteja numa altura de 10 metros. E se o seu pai pedir a essa criança que ela se lance lá de cima, embaixo nos seus braços, que ele há de segurá-la, de ampará-la, certamente essa criança lançará dessa altura de 10 metros abaixo, porque ela confia totalmente no seu pai. Isto é confiança. Então eu quero trabalhar a fé dentro desse aspecto, mostrando que esses da galeria dos heróis da fé, e a verdadeira fé que nos faz ser diferentes, que nos faz com que nós possamos andar lado a lado com Deus. Deve ser essa fé no nível da confiança, essa fé no nível que chega ao ponto de lançarmos aos braços de Deus, sem estar calculando as possibilidades de um prejuízo. Então esta é a verdadeira fé, é a fé que entrega, é a fé que dá o salto nos braços de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Aqui é o texto áureo, não vou estar meditando nesse texto agora, porque ele vai aparecer na leitura bíblica em classe. Aqui é uma definição bíblica clássica do que é a verdadeira fé em Deus. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: a fé é a confiança irrestrita nas promessas de Deus. Aquilo como nós já havíamos abordado aqui a princípio. Então a fé é uma confiança sem restrição nas promessas de Deus. Então aquele que de fato confia em Deus, ele deve crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. A verdadeira fé é aquela que você se entrega ao Senhor de um modo irrestrito. A verdadeira fé é aquela que, ao decidir-se andar ao lado de Deus, você está olhando para Deus e não para os bens, para aquilo que Deus pode te dar. Essa sim é a verdadeira fé. É a fé do lançar-se, é a fé da confiança inteira em Deus. Bem, eu vou estar meditando agora na leitura bíblica em classe. Está no livro de Hebreus, capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 8, depois o verso de número 22 ao 26 e depois o verso 30 até o verso de número 34. Então esses são os textos aí do capítulo 11 do livro de Hebreus. Olha, vamos então ao primeiro verso aí do capítulo 11, que é exatamente o verso que está inserido aí no nosso texto áureo da lição. Então, Hebreus capítulo 11, verso 1 nos diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha, nós temos aqui nessa definição, vamos estar analisando por parte, o verdadeiro conceito do que é fé no aspecto da confiança, do relacionamento com Deus. Primeiro momento nós temos que, ora, a fé é o firme fundamento. Interessante observarmos aqui que o escritor, ele poderia muito bem dizer que a fé é o fundamento, já seria de bom tamanho. Mas ele aqui faz questão de deixar bem claro que não há um fundamento mais seguro do que a fé. Porque nós sabemos na história, cidades, por exemplo, cidades bem fundamentadas, cidades fortificadas, todas elas ruíram, todas elas passaram. Então, um fundamento, ele pode ser rompido. O fundamento, ele pode ser destruído. A depender da sua profundidade, da sua solidez. Só que a fé, toma-se a metáfora do fundamento, que é a base de qualquer coisa, por exemplo, de uma grande construção, de um prédio, de uma árvore, etc. Só que o texto nos apresenta, ao conceituar a verdadeira fé, é que a fé não é apenas um fundamento, é um firme fundamento. A ideia de mostrar que a fé é um firme fundamento é mostrando que a verdadeira fé ela não pode ser abalada. Ela não é abalada pelas circunstâncias, porque a verdadeira fé ela não está baseada naquilo que nós vemos. Ela não está baseada numa negociação, numa barganha com Deus. Então não é por acaso que o escritor apresenta que a fé é um firme, é um inabalável fundamento. Então a fé é um firme fundamento. Firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam. Ou seja, a fé, o que é fé? É esse firme fundamento de algo que se espera. Firme fundamento de algo que se espera. E o texto nos apresenta na sequência que a fé é a prova, é a marca, é a prova das coisas que não veem.
Ou seja, a verdadeira fé é exatamente o que nós temos como certeza, como prova, como fundamento de que Deus, ele está no controle. De que, de fato, nós estamos em uma direção. E mesmo não conhecendo o futuro, mesmo não tendo diante dos nossos olhos aquilo que Deus nos prometeu, mas nós já temos em nós um sentimento resultante de um relacionamento com Deus, que nos dá a certeza daquilo que nós não vemos, mas que nós esperamos. E o que eu acho mais interessante nesse conceito da fé é porque nós podemos, por exemplo, aplicá-lo no sentido a uma bênção que Deus pode nos dar, quanto à cura de uma enfermidade e outras coisas, sim. Mas o que eu percebo de mais importante no conceito da fé é que dentro desse contexto do livro de Hebreus e dentro do contexto das Escrituras, como também da vida cristã, a verdadeira fé, no aspecto da total dependência de Deus, ela não está ligada a circunstâncias e muito menos a coisas visíveis. Muitas das vezes nós não entendemos a profundidade da fé, do relacionamento com Deus, porque nós buscamos uma fé imediata, imediatista. Nós nos desviamos do verdadeiro sentido da fé. E naquelas questões emergenciais, nós queremos usar a fé como uma palavra mágica. E nós falamos 2, 3 palavras invocando o nome de Jesus. E aí as coisas vão acontecer. Porém, a fé, a verdadeira fé, enquanto relacionamento com Deus, vai bem além disso. Não estou dizendo que a fé não possa materializar, trazer à luz aquilo que não existe, e também no tocante à vida material. O que eu estou querendo que você entenda é que quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, esse tipo de fé que agrada a Deus é exatamente a fé relacional. É aquela fé por meio da qual a pessoa ela decide entregar a sua vida, os destinos da sua vida, o seu presente e o seu futuro nas mãos do Senhor, tendo a fé como uma prova viva daquilo que se espera, como fundamento daquilo que se espera, e uma prova viva daquilo que não se vê, porque o futuro, porque o desdobrar da nossa fé está na providência divina. Louvado seja o nome de Jesus. Então é este o conceito de fé que nós vamos ver aqui sendo trabalhado aqui em Hebreus. Eu aproveito para fazer uma observação, que existem pessoas que não entendem, e infelizmente é uma boa parte daqueles que se dizem cristãos, que não entendem o verdadeiro sentido da fé, do relacionamento com Deus. E eles começam até, por exemplo, quando ele ora, ele tem fé na oração. A Bíblia fala sobre a oração da fé, sim. Mas a oração, o poder, não está na oração em si. A oração não é um fim em si. A oração é apenas um meio para se comunicar com Deus. Então o poder não está na oração em si. Espero que você esteja me entendendo. Mas o poder está no Deus para o qual nós oramos. Então a mesma coisa se aplica em relação à fé. Existem pessoas que têm fé na fé, porque ele acha que basta dizer algumas palavras de fé, independente da vontade de Deus, que a fé não costuma falhar, como diz um cântico ou uma música lá fora.
Então é perigoso quando você tem fé na fé, no aspecto de você achar que existem aquelas palavras mágicas que você deve falar invocando o nome de Jesus. E por ter dito essas palavras mágicas, que Jesus, que Deus vai ter que honrar a sua fé na própria fé. Porém, o que eu quero dizer para você, que assim como a oração não é um fim em si, a fé também não é um fim em si. A fé é um meio pelo qual nós devemos nos relacionar com o Deus da providência, com o Deus que é capaz de realizar o seu querer, a sua soberania nas nossas vidas. Então entenda isto, que a nossa fé, a tua fé, deve ser esse canal de relacionamento com Deus, para que Ele possa realizar a sua vontade, o seu querer na sua vida. Portanto, não tenha fé na fé, mas desenvolva a fé como um mecanismo, como um meio de relacionar-se com Deus, já que Deus é Espírito, e esse relacionamento com Ele tem que ser pela fé, em Espírito e em verdade, mas sabendo que o fim da nossa fé é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Espero que você esteja entendendo o que estou querendo passar neste momento. Bem, então voltando ao texto número 1, nos diz exatamente isto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aí o verso de número 2 começa a falar, e aqui eu creio que daqui para frente vai ficar mais claro, o conceito de fé que eu estou trabalhando e que eu creio que na maioria das vezes a Bíblia nos apresenta. É certo que nós sabemos que existe, por exemplo, o dom da fé, que é uma ferramenta pronta que Deus dá a cada um segundo o que ele acha, o Espírito Santo acha melhor para uma determinada obra. Mas na maioria dos casos que nós vemos na Bíblia, é aquele tipo de fé que todo cristão deve desenvolver. Que todo cristão, no decorrer da sua caminhada com Deus, ele começa a crescer de fé em fé. É a fé relacional, é a fé vitoriosa. É a fé que me faz dizer não para o pecado. Independente do ambiente, do local em que eu esteja. Independente que eu tenha ou não alguém ao meu lado para fiscalizar a minha fé, a minha vida com Deus. Então nós vamos entrar agora em exemplo de pessoas que tiveram uma vida de fé, que foram modelos, como aqui o título da lição, gigantes da fé, e o legado que eles deixaram para a igreja, para ser seguido pela igreja. O verso 2 aí de Hebreus 11 nos diz o seguinte: porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, por meio da fé de alguns homens e mulheres de Deus na Bíblia, no passado e também no presente, o nome de Deus foi glorificado. Essas pessoas que decidiram andar com Deus, andar pela fé, elas foram fiéis testemunhas do Senhor. E por meio do testemunho desses heróis, nós podemos ser edificados. Nós podemos aprender a depender inteiramente de Deus. Então o verso 2 nos apresenta exatamente para onde o autor quer nos conduzir no tocante ao entendimento da verdadeira fé. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Aí começa a citar agora, aprofundar no uso dessa fé. Verso de número 3. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê
não foi feito do que é aparente. Esta é uma verdade que incomoda uma mente sem Deus. Uma mente secular, desprovida da verdadeira fé, se incomoda com essas expressões, com essas palavras. Por quê? Porque nós temos aqui que pela fé nós entendemos, aqueles que creem em Deus, pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Tanto o mundo material, as galáxias, o mundo espiritual, tudo aquilo que existe no universo, no céu dos céus, nós cremos que foi criado pela palavra de Deus. A matéria-prima que criou todas as coisas foi a palavra de Deus. Tudo que existe originou-se no próprio Deus. E isto para a ciência, isso para o homem que não conhece a Deus, é um dos grandes absurdos da fé cristã. Mas se tudo pudesse ser explicado pela razão, não faria sentido a fé. Não que a fé, em dado momento ou sempre, não que ela não possa andar lado a lado com a razão, mesmo porque a razão é uma faculdade divina. Mas é porque existem coisas que estão além da razão. Existem coisas que estão no nível da fé. E nós cremos pela fé que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E é interessante que aí o autor aqui, o autor do texto, nos diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, ou seja, o mundo visível, tudo que se vê, inclusive o ser humano, a natureza à sua volta, de maneira que aquilo que se vê foi feito não daquilo que é aparente. Isso é muito interessante. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, aquilo que aparece, aquilo que se vê, foi feito daquilo que se não vê, daquilo que não é aparente. E nós cremos nisto pela fé, no poder de Deus, louvado seja o nome de Jesus. O verso 4. Aí, a partir aqui do verso 4, começa a citar alguns heróis da fé, alguns homens que deixaram na história os seus exemplos de fé. O primeiro deles aqui citado está no verso de número 4, quando nos diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, pela fé de Abel, depois de morto, ainda fala. Olha, o que nós temos aqui, nesse texto nos apresenta aí a personagem, esse herói, Abel, e nos diz o texto que pela fé, foi pela fé, que Abel, ele ofereceu a Deus maior sacrifício do que o seu irmão Caim. Maior aqui não é no sentido da quantidade, que para Deus não é a quantidade que importa. Para Deus o que importa é a qualidade do sacrifício. É a qualidade da nossa vida, da nossa ação, do nosso compromisso com Ele. O que para Deus importa não é o quanto você faz na obra dele, mas é a qualidade do que você faz. O que para Deus conta é a motivação, é a intenção do teu coração, quando diz está fazendo algo para Deus. Então, quando o texto nos apresenta que Abel,
ele oferece a Deus o maior sacrifício, não é no sentido da quantidade. Poderíamos dizer que Abel ofereceu a Deus um melhor sacrifício do que Caim, seu irmão. Melhor não porque era fruto do seu rebanho, não nesse aspecto, mas melhor porque a intenção do seu coração era boa. Diferente da intenção do seu coração Caim, que tinha um coração mau. Então é nesse aspecto que se deve entender. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior, o melhor sacrifício do que Caim, pelo qual, por causa desse sacrifício melhor, de qualidade, Abel alcançou testemunho de que era uma pessoa justa, de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, seja dos seus talentos, do seu perfil, da sua fé. Deus então dá testemunho de Abel, e não só isso, que Deus dá testemunho, e mesmo depois de morto, a fé de Abel continua nos ensinando, ela continua falando conosco. Aí eu chamo a atenção de você para o livro de Gênesis. Nós vamos ler alguns versos no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículo de número 2 e 8, que vai nos mostrar a história de Abel e Caim. É claro, não vamos entrar na história, mas só trazer a atenção àquilo que nos interessa. Aí o livro de Gênesis 4, verso 2, nos apresenta o seguinte. Verso 2. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. Aqui conta a história de quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, tiveram o primeiro filho, que foi Caim, e depois teve o seu irmão Abel. Como o texto aqui nos deixa bem claro. Ele teve mais a seu irmão Abel. E aqui o texto apresenta que Abel ele foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E o verso de número 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então nós já temos aqui, lá no início, no Gênesis, a prática do ofertar, do fazer um sacrifício para Deus. E nos diz aqui que Caim, ele trouxe, já que ele era um lavrador, ele só poderia ofertar a Deus daquilo que ele tinha. Deus ele não vai cobrar de uma pessoa uma oferta do que ele não tem. Então, se Abel trabalhava com ovelha, ele ofereceria uma ovelha. Se Caim trabalhava lavrando a terra, ele ofereceria frutos da terra. Isso é o que Deus esperava de cada um. E o texto nos apresenta, que é interessante observar, que diz que ao cabo de dias, que Caim, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então Caim ele traz a sua oferta, mostra que ele aparentemente ele cultuava a Deus, ele prestava o seu culto a Deus, e ele então traz a sua oferta, a sua obrigação diante do Senhor. Alguns, creio que de uma forma equivocada, dizem que Deus não aceitou a oferta de Caim pelo fato de que era fruto da terra, que era para ele ter trazido um animal. Não era com isso que ele trabalhava. Como ele ia dar oferta, a oferta era um gesto de gratidão a Deus por aquilo que Deus dava ao homem, pelas bênçãos de Deus, inclusive na colheita, naquilo no qual o homem trabalhava. Então ele só poderia dar daquilo que ele trabalhava, que era do campo. Outros dizem que Caim a sua oferta não foi aceita diante de Deus, porque ele pegou lá frutos de todo jeito, os piores, e trouxe para entregar a Deus. E por isso Deus não aceitou.
Também eu não penso dessa forma. Vamos ver na sequência do contexto por que Deus não aceitou a oferta de Caim. O verso de número 4, nos diz o seguinte: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Então Abel, como trabalhava com ovelhas, nos diz o texto que Caim trouxe a sua oferta do fruto da terra, e Abel também trouxe a sua oferta do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. Aqui o contexto dá-nos a entender que Caim havia trazido a oferta para um lugar determinado e também Abel para o mesmo local. E ali os dois iriam ofereceram a sua oferta a Deus. Agora é interessante nós observarmos, porque aí no verso de número 2, diz que Caim traz a sua oferta, uma oferta ao Senhor, que ele era lavrador, e aconteceu ao cabo do dia que Caim trouxe do fruto da terra a oferta ao Senhor. Verso 4 diz que Abel traz a sua oferta dos primogênitos e da gordura, do que ele trabalhava. E aí no final do verso 3, nos traz à mente o cenário. Imaginemos Caim com a sua oferta, Abel com a sua oferta diante de Deus, e os dois agora esperando a reação de Deus, a aceitação ou não da parte de Deus. E nos diz o final do verso de número 4, que diz o seguinte: E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha, o que nós temos aqui é que o texto nos apresenta que Deus, ele atentou para Abel e para a sua oferta. Eu chamo a sua atenção para a ordem aqui dos fatores. O texto nos diz que Deus atentou primeiro para Abel e depois atentou para a sua oferta. Isto é significativo dentro do texto e numa vida de relacionamento com Deus. Enquanto muitos querem comprar a Deus com suas ofertas, com as suas esmolas, os seus presentes, os seus dízimos, as suas orações, as suas pregações, nós temos aqui que Deus, ele não se deixa levar pela oferta em primeira mão. O texto não nos diz que Deus ele atentou para a oferta de Abel e depois para Abel ou apenas para a oferta de Abel. Mesmo porque Deus não precisa de oferta. Deus não precisa de sacrifício. Falei no vídeo anterior que a questão do sacrifício na Bíblia é algo muito emblemático. É uma forma de Deus se sujeitar a um modo operantes do homem em relação ao seu relacionamento com a divindade. Outras nações também praticavam isso, nações pagãs com seus deuses. E Deus aceita essas ofertas, esse sacrifício, como algo simbólico. Porém, o que é importante para Deus não é o sacrifício, é aquele que sacrifica. Então nos diz o texto aqui que Deus, ele atentou para Abel. E uma vez que Deus atentou para Abel, e a ideia aqui do atentar para Abel, isso aqui é muito interessante nós observarmos a ideia do atentar. O atentar aqui dentro desse contexto bíblico não é meramente o olhar, não é Deus olhou para Abel, só não é isso não. A ideia aqui do Deus atentar tem o sentido de Deus ter aceitado. Então grave isso na tua mente. Deus primeiro, ele atentou, ele aceitou
Abel, a presença de Abel, o relacionamento com Abel. E depois, uma vez que Abel ele foi aceito por Deus, Deus então aceita a sua oferta, e não o contrário. Então não adianta eu vir diante de Deus com uma oferta e eu, o ofertante, não ser aceito diante de Deus. Essa oferta não terá nenhum valor diante de Deus. Então nós percebemos que Deus, quando Abel se coloca diante da presença de Deus, Deus aceita Abel, como nos diz o texto, e atentou o Senhor para Abel. E uma vez que Abel ele foi aceito por Deus, nos diz a sequência do texto, e para a sua oferta. Então Deus aceita Abel e aceita a sua oferta, mesmo porque Abel era do Senhor, uma vez que ele foi aceito pelo Senhor. Aí o verso de número 5, olha o que nos diz o verso 5. Mas, aí uma conjunção adversativa. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. No verso anterior nós dizemos o quê? Dissemos que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. O verso 5 nos diz, mas para Caim, a pessoa, o indivíduo, olha que Deus primeiro atentou para Abel, o indivíduo, e depois para a oferta. E aqui o texto nos diz, no verso 5, mas para Caim, portanto a pessoa, e para a sua oferta não atentou o Senhor. Ou seja, uma vez que Deus não atentou para Caim, não aceitou a pessoa de Caim, naturalmente ele não aceitaria nada que viesse de Caim, que aqui no caso foi a sua oferta. Então a oferta de Caim, ela foi rejeitada, não porque fosse diferente da oferta de Abel, não porque era do fruto da terra, não. A oferta de Caim foi rejeitada porque ele foi rejeitado por Deus. Abel poderia ter aparecido diante do Senhor, se fosse o caso ele trabalhasse com a terra, com os frutos da terra. E Caim, se ele trabalhasse com rebanho, poderia aparecer como ovelha. Mesmo assim, Abel seria aceito e Caim seria rejeitado. Por quê? Porque o coração de Abel era um, o coração de Caim era outro. Então o problema não estava na oferta, o problema estava no ofertante. Abel foi aprovado diante de Deus e a sua oferta também aprovada. Caim foi rejeitado diante de Deus e também a sua oferta foi rejeitada diante de Deus. Então que nós possamos aprender com isto, que muitas das vezes estamos preocupados em aparentemente dar algo para Deus, como se Deus precisasse. Mas o que há de mais importante que eu posso oferecer a Deus é a minha vida, é entrar num relacionamento com Deus. Então o texto nos apresenta exatamente isto. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou o Senhor. E diante disto, olha o que nos diz o texto. Irou-se Caim fortemente. Caim ficou irado contra Deus, porque não aceitou a sua oferta, e também contra o seu irmão. Mostrando, revelando a natureza do seu coração. Irou-se Caim fortemente e decaiu o seu semblante. E é interessante que essa ira, o texto nos dá a entender, que essa ira foi naquele momento, diante do Senhor, diante do altar. E nos diz o texto, no verso sequente, o verso de número 6, que o Senhor, ele fala com Caim. E o Senhor disse a Caim, verso 6, por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante?
Ou seja, Deus diz a Caim: é justo a tua ira, é justo decair o teu semblante, porque a oferta do teu irmão, ou melhor, o teu irmão, e a oferta que ele trouxe foi aceita, e você e a sua oferta não foi aceita perante mim, é justa a tua ira? Sonda o teu coração, Caim. Aí o verso de número 7, Deus revelando o seu amor, Deus revelando-se interessado em relacionar-se com Caim, Deus diz o seguinte: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ou seja, se tu mudares a atitude do teu coração, se houver lugar no teu coração para mim, porventura não haverá para ti aceitação, porventura eu não aceitarei. E é interessante que fala para ti e não é para a oferta. Não haverá aceitação para ti. Então Deus está dizendo: se você mudar as intenções do teu coração, se você mudar as motivações, haverá aceitação para ti. E uma vez havendo aceitação para ti, haverá também aceitação para a tua oferta. Então é isso que o Senhor está dizendo para Caim, diz também para cada um de nós. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E aí Deus prossegue: e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ou seja, Deus já está prenunciando que se Caim continuasse naquele caminho, o pecado já estava à porta. Assim como Adão pecou contra Deus, desobedeceu a Deus, agora o pecado tentava Abel. O pecado agora tentava Abel e tentava Caim, melhor dizendo, e competia a Caim dominar o seu pecado. E aí o texto, então, voltando ao texto, nos diz: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Para ti será o desejo do pecado, e sobre ele dominarás. Ou seja, tu podes dominar o pecado, o desejo do pecado, ou tu pode dar curso ao pecado. O desejo será para ti, o pecado está à porta. E infelizmente nós conhecemos a história, eu não posso deter muito nesse texto, que infelizmente Caim deixou-se dominado pelo desejo, pelo pecado. Aí nos diz o verso 8: e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então nós temos aqui que Abel, ele foi morto exatamente por causa da sua fé, por causa da sua confiança, por ter alcançado o favor de Deus. Isso despertou no coração do seu irmão a inveja, e ele foi morto por sua fé. Por isso, um gigante, um herói da fé. E é interessante observar que o texto diz que diferentemente aconteceu com Caim. Diz que falou Caim com seu irmão Abel. A ideia aqui de falar não é uma mera conversa. Aí há várias leituras que podem se tratar disso. Alguns podem deduzir que é do falar com seu irmão Abel, que Caim teria discutido com Abel. É uma possibilidade de leitura, mas não a única. Também a ideia do falar pode ser no sentido de que Caim faz um convite a Abel para ir para o campo. E aí ele já estava maquinando todo o mal contra o seu irmão. A ideia do falar seria a ideia de falar. Geralmente a ideia no caso na Bíblia, quando a gente tem a ideia aqui do termo falou, é no sentido de você atingir o coração de alguém, conquistar alguém, por meio de uma amizade, de um diálogo, de uma conversa. Mas o certo é que a Bíblia diz que falou Caim com seu irmão Abel. E esse ato de falar, o certo é que eles dois, aí logo, não se sabe quanto tempo, a Bíblia não fala assim, os fatos não acontecem de uma maneira imediata, mas diz o quê? Que sucedeu que estando eles no campo, depois dessa conversa que eles tiveram,
Estando eles no campo, a Bíblia diz que se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Então prova exatamente aqui o caráter de Caim. Abel, por ser um homem de fé, um homem que relacionava-se com Deus, ele foi aceito por Deus, como também a sua oferta. Caim, por ser um homem mau, que não se relacionava pela fé com Deus, ele tem inveja do seu irmão. Ao ver que seu irmão foi aceito por Deus e ele foi rejeitado, e ele então tira a vida do seu próprio irmão. E Abel, portanto, como nos diz aí o verso 4 da leitura em classe, pela fé Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou Abel testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela fé, depois de morto, ainda fala. Verso 5. Um outro herói da fé, Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então nós temos aqui mais um exemplo de alguém que foi aceito, que agradou a Deus como Deus se agradou de Abel. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 21 ao 24, nos diz o seguinte, falando sobre Enoque. Gênesis 5, 21 a 24. E viveu Enoque 65 anos. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhas e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Louvado seja o nome de Jesus. O que nós temos nesse texto é o exemplo de um homem que pela fé andou com Deus. Agora, me chama a atenção o texto quando nos diz que Enoque ele viveu 65 anos e gerou Metusalém, que foi o homem que viveu mais na terra. Depois que ele gera Metusalém, a Bíblia diz o seguinte, olha, e andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém. Então o texto está nos mostrando que houve um marco a partir do qual Enoque passa a andar com Deus. Dá a entender que Enoque, certamente ele já conhecia a Deus, porém ele não tinha um relacionamento profundo com Deus. Não tinha essa fé relacional. Porque o texto diz que ele viveu 65 anos, e depois de 65 anos, quando ele gera Metusalém, o seu filho, a partir de então Enoque começa a andar com Deus. Sabemos que na vida espiritual, há um momento, na altura da nossa caminhada religiosa, há um momento que nós deixamos de ser religiosos e que passamos de fato a andar com Deus. Talvez você ainda não tenha experimentado, não tenha tido essa experiência, ou você já teve essa experiência de um dia, de fato, você mudar o seu relacionamento com Deus. De um dia você ter essa experiência de andar com Deus, não à luz da religião, mas você ser um cristão diferente. Todos têm que experimentar isso na vida. Chegar à altura de ter um relacionamento, de ir andar com Deus. No caso aqui com Enoque, foi exatamente depois dos 65 anos. Viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou com Deus depois que gerou a Metusalém. Aí nos diz o texto que ele andou
300 anos ele andou com Deus. E nesse período de 300 anos ele gerou filhos e filhas. Então Enoque, até os 65 anos, podemos dizer, era um religioso qualquer. E depois dos 65 anos, ele teve um encontro com Deus. E ele começou a andar com Deus e andou 300 anos com Deus. E nos diz o texto que e foram todos os dias de Enoque 365, 65 sem andar com Deus, 300 andando com Deus. E aí o texto ele ressalta no verso 24 quando diz: e andou Enoque com Deus e não o viu mais, porque Deus para si o tomou. Então a comunhão de Enoque com Deus foi tão grande que Deus o tomou para si. Ele foi trasladado. Isso é tão significativo para a igreja, já que estamos vendo aqui os heróis da fé que foram gigantes, que deixaram um legado para a igreja. Nós temos aqui que Enoque, ele não foi trasladado aos 65 anos, mas foi exatamente a partir de uma vida andando com Deus. Enoque, depois dos 65 anos, ele começa a andar com Deus, anda 300 anos na presença de Deus, e pelo fato de andar com Deus, ele foi trasladado. Deus o tomou para si e ninguém o viu mais. Então isto é muito importante para entendermos o sentido da fé que nós estamos trabalhando. Voltando aí ao verso 5, nos diz que pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, andou com Deus, foi aceito, Deus atentou também para Enoque. Verso de número 6. Ora, sem fé, aí agora ele dá uma pausa aqui na citação de alguns heróis, aí da galeria dos heróis da fé, e ele para dar um ensinamento à igreja, e aí o escritor nos coloca: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? A Deus. Ou seja, sem fé é impossível chamarmos a atenção de Deus. O que levou Deus a atentar para Abel e a atentar para Enoque foi a sua fé, foi a sua vida com Deus. E aqui o escritor ele nos chama exatamente para isso. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, é impossível chamar a atenção de Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia, e aqui creia não é mero acreditar, é confiar, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Só agrada a Deus quem entra pela fé em relacionamento com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora no verso 7, temos aí a citação de um outro herói da fé, que é o grande Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado, muito significativo esse texto, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. A fé é a prova de coisas que não se veem. Então, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Deus havia determinado um juízo sobre a humanidade daquela época, sobre o mundo daquela época,
Noé, pela fé, ele acreditou no juízo de Deus, foi um pregador do evangelho, e pela fé Noé se torna herdeiro da justiça, porque Deus ele traz justiça sobre aquela geração que não deu ouvido à sua voz por intermédio do testemunho de Noé. E chama a atenção aqui no texto quando diz que pela fé, isso que tornou Noé um herdeiro, um herói da fé, que pela fé Noé foi divinamente, ou seja, avisado por Deus, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. O que não se via, o que ainda não se via, e Noé acreditou que aconteceria. Gênesis, capítulo 2, verso de número 5 e 6. Gênesis, capítulo 2, versos de número 5 e 6. Nos diz o seguinte o texto, olha. Toda planta, isso falando ali do Gênesis, Deus havia criado ali os animais, havia criado as plantas, e estava para criar o homem, Adão e Eva. Então, antes de criar o homem, Adão e Eva, aí o texto nos cita esse episódio. Toda planta do campo, depois que da criação, no caso anterior, dos seres vivos, ali dos animais marinhos, da formação do Jardim do Éden. Aí nos diz o texto, que aqui nesse contexto, aqui melhor dizendo, é o contexto da formação do Jardim do Éden. Aí o capítulo 2 fala que, no verso 1, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia e de toda a obra que tinha feito. E aqui na sequência, e abençoou Deus o dia 7, santificou, porque nele descansou e toda a sua obra que Deus criara e fizera. E agora, então, retoma a criação agora, já que Deus havia terminado tudo, já havia criado todos, inclusive o homem. Aí no capítulo 2, a partir do verso 4 em diante, retoma a criação, trazendo alguns detalhes de como funcionava, de como era esse mundo criado. Então, ao verso 4, essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia que o Senhor Deus as fez a terra e os céus. Aí vai contar como foi essas origens. Quer dizer, até aí o capítulo 2 fala-se de um modo geral sobre a criação, e agora vai detalhar alguns aspectos dessa origem, e no tocante, mais especificamente falando, no tocante a Adão e Eva, e no tocante de como era a terra naquele momento. E aí no verso de número 4 do capítulo 2, nos apresenta o seguinte, olha. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover. Grave isso. O Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E aí vem agora, e formou o Senhor Deus o homem, Deus forma o homem, coloca no jardim, etc. Olha, o que me chama aqui a atenção, que é o que nos interessa na lição, é que ele diz que dentro desse contexto de criação, e aí vai até o contexto aí do dilúvio, o texto nos apresenta que até então não chovia sobre a terra. Havia um vapor que saía da terra e regava a terra. Esse vapor, como diz o texto, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E aí Deus cria o homem e o coloca no jardim, e aí vem toda a sequência da história. Então o que nós temos aqui é que em um contexto onde não se tinha experiência, pelo menos relatada no livro bíblico, a gente não vê assim
o texto nos apresenta aqui que até então não havia chuva sobre a terra, e nenhum outro contexto nos apresenta a ideia da chuva, e é por isso que o dilúvio foi algo muito significativo. É para nós entendermos que quando Deus ele chama Noé e dá a ele a promessa do dilúvio, o dilúvio era algo inexistente. O dilúvio era algo inconcebível, não fazia parte do dicionário daquela geração, daquele mundo. Então, para nós entendermos a fé de Noé, esse relacionamento de Noé com Deus, é porque se até então não havia chovido sobre a terra, os homens de então não tinham experiência com chuva. E o que dizer de um temporal, de um dilúvio, de uma chuva incontável, incontrolável, que viesse a destruir toda a face da terra? Isso era o absurdo do absurdo para a mente humana. Num contexto desse, uma mensagem dessa, de que haveria um dilúvio, só poderia ser aceita pela fé. E não é a fé em algo visível, não. É o verdadeiro sentido da fé. Aquilo que não se vê. Então Noé, na sua comunhão com Deus, a Bíblia diz que ele temeu. E ele ouviu a voz de Deus. Ele confiou que aquela palavra vinha da parte de Deus. E que de fato o dilúvio aconteceria. Isso, o dilúvio, inclusive, ele é tomado. A própria geração, o episódio do dilúvio, como sendo um símbolo, como ensinando algo que haverá de acontecer no futuro, em relação à vinda de Cristo. Quando a Bíblia diz que assim como nos dias de Noé, comiam, casavam e davam-se em casamento, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será na vinda do Filho do Homem. Os homens comem, bebem, entendeu? Tem a sua vida normal. Mas Jesus há de vir exatamente da mesma forma que o dilúvio veio. Era inconcebível o dilúvio, mas veio e Noé creu. É inconcebível a vinda de Jesus, que um povo vai sumir da terra. Isso é inconcebível. Mas a igreja crê. Isto é fé. A igreja descansa nessa promessa. E um dia ela há de se cumprir. Então essa é a fé relacional. Então voltando ao texto de Hebreus, nos diz o quê? Que pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, que era o que? Chuva, dilúvio. Diz o quê? Que Noé temeu, e esse seu temor a Deus fez com que ele ouvisse a voz de Deus, ele construísse uma arca. Para quê? Para condenar o mundo incrédulo de então, e para a salvação dele e da sua família, o que o torna um herdeiro da fé, um herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Louvado seja o nome de Jesus. Verso de número 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Temos aqui o exemplo de Abraão, que ganha o título de herói da fé. Ele recebe um chamado para ir para um lugar desconhecido e ele deixa tudo para andar na companhia de Deus. Gênesis, capítulo 12, verso de número 1 e 4, nos diz o seguinte. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, que até então chamava Abrão, ainda não havia tido o nome mudado. E o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra
da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha, é interessante o desafio do chamado de Deus. É que Deus, ao chamar Abraão ele tinha parentes vivos, ele tinha uma terra e ele tinha uma casa. Tinha família, tinha terra. E o texto diz: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Uma coisa é seguir a voz de Deus, como muitos dizem ouvir a voz de Deus, e você não ter que renunciar a nada. Outra coisa é você abrir mão da sua vida para poder viver a vida de Deus. Então não é por acaso que Abraão ele é visto como um pai da fé. Abraão não foi aquele servo, aquela pessoa que decidiu servir a Deus porque não tinha mais nada a perder. Não, ele tinha tudo a perder. Ele perderia os laços familiares, perderia a sua terra, afastaria-se da casa do seu pai. Enquanto muitos que dizem estar fazendo a obra de Deus, muitos que dizem agora ter recebido um chamado de Deus, não precisaram, não precisam renunciar nada. Ou melhor ainda, ou pior ainda. Muitos que vêm para a obra de Deus, é quando já não serve mais para nada lá fora. Não foram bons empreendedores, não foi um bom funcionário, ou não gosta de trabalhar, não serviu mais para nada. Aí coloca na cabeça que agora vão fazer a obra de Deus, porque não serviu para nada. Não estou dizendo que Deus não possa pegar uma pessoa dessa e fazer uma obra na vida. Mas eu estou dizendo aqui é que a vida para andar com Deus, ela exige renúncia. Não importa o grau, a quantidade de coisas que você tem que renunciar. Mas no mínimo, você tem que deixar de andar por vista para andar pela fé. Então Abraão, diante do chamado de Deus, o verso 4 nos diz o seguinte: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E é interessante nós vemos os versos anteriores, que Deus faz a promessa: uma terra que te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não tinha filho. A situação de Abraão era complicada. Era complicada a situação de Abraão. Esposa avançada em idade, ele não tinha nenhuma possibilidade de gerar filho, de ser pai de uma grande nação. Mas o que chama a atenção no texto, que se nós formos ler o contexto de toda a história de Abraão, a gente vai ver aqui como Abraão, as dificuldades que ele enfrentou em relação à sua esposa, que era estéril, todos os episódios que envolvem a vida de Abraão. Mas é interessante que Abraão ele não questiona a Deus. Que aí no verso 4, que nós estávamos lendo, diz: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abraão, da idade de 75 anos, saiu para Harã. E tomou Abraão a Sarai e a Ló, a Sarai que era sua mulher, que depois mudou o nome para Sara, a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, o que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e virem a terra de Canaã. Então nós vemos aqui que, a princípio, Abraão não sabia nem para onde ia, mas ele deu ouvido à voz de Deus. E é por isso, e aí
você pode acompanhar a história de Abraão aí no livro de Gênesis, e você vai ver que o relacionamento de Abraão com Deus só foi crescendo. As provas foram aumentando, o seu relacionamento crescendo. Até chegar ao último grau de teste, que é quando Deus pede a ele o seu filho em sacrifício e ele está pronto a oferecer. Mas não chega a efetuar esse sacrifício, mesmo porque Deus não aceitava. Porque era o último teste de Deus a Abraão. E ele em tudo foi vitorioso. Porque ele andou com Deus e ele se tornou o pai da fé. Então aí o verso 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ir. Verso 22 agora dando um pulo, aí um salto. Verso 22. Aí daqui para frente eu não vou estar mais citando o texto, porque senão já tem mais de uma hora aqui de relógio, não dá para a gente citar mais os demais heróis da fé. Só vou citar o nome sem acompanhar o contexto. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. José, ele tinha fé no êxodo, na saída do povo do Egito, como também na conquista da terra de Canaã, na conquista da terra prometida, que ele já dá ordem, diz, olha, quando vocês saírem daqui, não deixe os meus ossos no Egito, mas leve os meus ossos para a terra da promessa. Então isso, José já fazia exatamente porque ele tinha fé em Deus. E nós não vamos ver aqui, aqueles que leem a Bíblia sabem muito bem a história de José. Um homem que se relacionou com Deus, que cresceu de fé em fé. E que foi aquele que Deus escolheu para salvar não só a sua família, o povo de Israel, mas o mundo daquela época. Exatamente porque ele andava com Deus. Então, pela fé, é que José, próximo da sua morte, faz menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Um outro verso, número 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Aqui nós temos que, pela fé, os pais de Moisés o esconderam, já depois de nascido, mesmo tendo uma ordem real para que todas aquelas crianças que nascessem naquele período fossem mortas. Mas pela fé, ali os seus pais o esconderam por 3 meses. E o lançaram depois, ali no cestinho, no rio. Exatamente porque não temeram o mandamento do rei. E a ideia aqui de temer não é só no sentido de ter medo. É no sentido de que, pela fé, eles desrespeitaram. Eles obedeceram à voz de Deus, o plano de Deus para aquele menino. E não respeitaram o homem. Não temeram o homem. Isso pela fé. Aí o verso 24 nos diz: pela fé, vimos a fé dos pais de Moisés, da sua irmã Miriam também. Então, a fé do pai de Moisés. Agora vem, pela fé, verso 24. O próprio Moisés agora. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, Moisés, depois de adulto, ele recusou ser chamado, ser considerado filho da filha de Faraó. Ele, através dessa recusa, ele estava abrindo mão de todos os direitos de um neto de um faraó, do filho da filha de Faraó. Ele abria mão de tudo, de todas as possibilidades futuras, porque a fé é exatamente isso.
é crer naquilo que não se vê. É como diz alguém, esse salto que não é necessariamente no escuro, mas é o salto nos braços de Deus. Então Moisés, pela fé, ele recusou ser filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Então Moisés ele preferiu ser perseguido, ser maltratado juntamente com o povo de Deus, do que por um tempo ter o gozo do pecado. Sabemos o que? Quantos, por uns momentos de prazer, às vezes até por segundos de prazer, abre mão de uma caminhada com Deus. A caminhada com Deus, ela começa aqui e ela continua ao lado de Deus. Ela continua, ela finda em Deus. Permanecemos ao lado de Deus na eternidade. Então Moisés ele tinha consciência de que o que eu aguardava era bem maior do que um período no palácio. Depois ele morreria como qualquer mortal. Mas Moisés, então, ele escolhe ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aí o verso de número 26. Moisés, ainda falando de Moisés, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, ou seja, a vergonha de sofrer. E é interessante observar aqui que quando o escritor fala tendo por vitupério, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, é como se aqui estivesse profetizando no mundo espiritual esta visão daquilo que haveria de vir no futuro. E Moisés ali, pela fé, já estava vivendo a vergonha do Calvário, mesmo antes de Cristo ter ido ao Calvário. Louvado seja o nome de Jesus. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A recompensa que Moisés tinha em vista era o andar com Deus. Era a redenção lá no futuro em Cristo Jesus. Pela fé, aí dá outros exemplos agora, verso 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Eram muralhas intransponíveis, humanamente falando. E a única ordenança de Deus para aquele povo era que rodeasse a cidade. Algo que seria uma loucura para a mente humana. Eles deveriam rodear as muralhas durante 7 dias, ficar dando volta àquelas muralhas. E aí os muros iriam cair. E pela fé eles fizeram isso e a vitória foi certa. Isto é fé. Então, pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, que morava em Jericó, inclusive no muro. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, Raabe não pereceu com os incrédulos de Jericó, exatamente porque pela fé no Deus de Israel, pela fama que ela havia do Deus de Israel, ela escondeu ali os espias que foram mandados para ver aquela terra. Então ela escondeu os espias. Então pela fé ela não foi morta, ela foi salva. E aí o verso 32. E que mais direi? Aí o escritor fala de muitos que não dá para ele falar. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo para contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os inimigos, os exércitos dos estranhos. Então aqui o escritor aos Hebreus fala que foram inúmeros os heróis da fé que servem de exemplo para nós, de exemplo para a
igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Aí foi uma introdução, um suporte, um subsídio para que nós possamos introduzir a lição e apresentar os pontos que o comentarista nos apresenta, aí fazendo agora de uma maneira mais sucinta. Introdução da nossa lição. Lembrando que o título da lição é Os Gigantes da Fé e o seu legado para a Igreja. Bem, a nossa introdução nos apresenta o seguinte. O autor acabara de fazer sua longa exposição sobre a supremacia de Cristo, seu sacerdote e sua superioridade, e a superioridade da nova aliança em relação à antiga. Essa exposição começou no capítulo 1 e se estendeu por quase todo o capítulo 10. Aqui, no caso, capítulo 11, que nós estamos vendo, aqui ele faz um apanhado histórico sobre a jornada de fé dos homens e das mulheres do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, e com isso deveria ser tomado como exemplo para os cristãos do Novo Concerto. Essa fé, diferentemente do conceito de justificação dado por Paulo, aparecia aqui com um sentido de ousadia, perseverança e confiança nas promessas de Deus. A fé demonstrada por eles em diferentes momentos da história e em diferentes situações foi o que garantiu as suas inserções na galeria dos heróis da fé. Essa mesma fé que garantiu que eles sempre avançassem e nunca recuassem, devemos imitar. Louvado seja Deus. O primeiro tópico da lição nos apresenta a fé que gera confiança em Deus. Então, a fé que gera confiança em Deus. Aí, vai apresentar aqui para nós os exemplos que nós já trabalhamos. Então, irei falar só de uma maneira mais sintética. Aí temos o primeiro subtópico do primeiro tópico, que é a fé que gera confiança em Deus. Primeiro subtópico, o sacrifício de Abel. O autor dá início à sua galeria dos heróis da fé com Abel, o primeiro exemplo de homem de fé. Abel foi um homem que nos primórdios da humanidade ousou confiar em Deus. A Bíblia mostra que seu sacrifício, feito com fé, agradou a Deus. O culto prestado por ele foi verdadeiro. Há muitas especulações sobre a natureza do sacrifício oferecido por Abel, mas o texto sagrado nada diz sobre o assunto. O fato é que a fé de Abel foi uma fé operante, diferentemente da fé de Caim, seu irmão. Para o autor de Hebreus, os cristãos, assim como for Abel, deveriam ser em tudo confiantes, porque o Cristo a quem seguem é em tudo superior a Abel. Então, Abel, ele é o registro do primeiro homem de fé na Bíblia, registrado é Abel. E nós temos aqui um registro desse culto de Abel, desse sacrifício que Abel oferece a Deus, apesar de não termos detalhes maiores sobre esse sacrifício. Mas o que é certo aqui é que Abel, ele abre a galeria de heróis da fé na Bíblia. E ele prestou a Deus um culto de excelência, que inclusive causou inveja a seu irmão. E ele, por sua fé, ele alcançou testemunho diante de Deus. E mesmo perdendo a vida para o seu irmão, ele continua servindo de exemplo de homem de fé, de pessoa que andou com Deus. Portanto, nós temos aqui uma fé como a fé de Abel, que gera confiança e dependência em Deus. O testemunho de Enoque, que nós já vimos também. Há pouquíssimas referências à pessoa de Enoque no registro bíblico, mas o pouco que há é suficiente para inspirar fé e confiança. Somente 2 pessoas são citadas na Bíblia que não experimentaram a morte. Um é Elias, o profeta, que foi arrebatado ali numa carruagem de fogo, que é o profeta de Tisbe, e o outro é Enoque. São as 2 pessoas que não experimentaram a morte. A Bíblia diz que esse Enoque, ele foi trasladado
E essa transladação deu por causa do andar com Deus. Então, a razão de Enoque ter sido trasladado foi a sua fé. Foi o fato de andar com Deus. Ninguém se aproxima do Pai, nem muito menos anda com Ele, se não demonstrar fé. Aquilo que falei. Andar com Deus, aproximar-se de Deus, relacionar-se com Deus, é onde vai concretizar a nossa fé. A nossa fé concretizada, ela é um meio que nos leva a Deus, é um meio. E ao chegar a Deus, nós nos relacionamos com Deus, vivendo a verdadeira fé. Deus é soberano e age como quer, mas o fato é que Deus chamou Enoque para perto de si por causa do seu andar na fé. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Olha, da mesma forma que Enoque, ao andar com Deus, foi chamado para estar com Ele, somente andando com Deus, eu aprendi isso. Somente andando com Deus é que também a igreja será chamada para viver com Deus eternamente. Então, andar com Deus é uma condição necessária para o homem morar nos céus. Andar com Deus é condição necessária para o homem ser arrebatado. Elias andou com Deus, foi arrebatado. Enoque andou com Deus, foi arrebatado. A igreja anda com Deus e será arrebatada. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Subtópico 3, a confiança de Noé, um outro exemplo de modelo que gera confiança em Deus. A confiança de Noé. No seu sermão escatológico, Jesus se referiu aos dias de Noé como uma época de insensibilidade espiritual. Foi uma geração à semelhança da nossa, imediatista, do aqui e do agora. Nos dias de Noé, já se vivia uma espécie de hedonismo, de viver para o prazer, de hedonismo, porque todos se preocupavam apenas com aquilo que dava prazer imediato. Eles não perceberam, mas Noé sim. Quando ninguém conseguia ouvir Deus, Noé o ouviu. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A Bíblia diz que os homens na época de Noé, eles não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Noé percebeu, desde quando Deus falou com ele. Noé já percebeu a mão de Deus. Noé já percebia o dilúvio, mesmo antes de que ele acontecesse. Porque Noé, ele andava com Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. O tópico 2. A fé que faz ver o invisível. Aqui uma sequência. A obediência de Abraão. Após ter falado sobre Abel, Enoque e Noé, o autor agora foca o seu argumento sobre a fé da pessoa de Abraão, patriarca da nação hebreia. Todos os nomes citados anteriormente são tidos como exemplo de fé, mas nenhum deles havia se tornado um modelo. Todos eles são exemplo de fé a ser seguido, mas Abraão é um modelo, ele se torna o pai da fé. Mas nenhum deles havia se tornado um modelo para os judeus como fora Abraão. Quando chamado por Deus, Abraão obedeceu, e sua fé o guiou mesmo quando não sabia para onde ia, como já havia dito. Mas Abraão não era apenas pai dos judeus, ele era pai de todos os que creem. Da igreja, o pai da fé. E todos nós, todos que creem em Cristo, temos Abraão como esse modelo, esse exemplo. Os cristãos deveriam seguir suas pegadas com a mesma obediência e a mesma fé do amigo de Deus. Pela fé, isso aqui é muito significativo, que Abraão, ele se tornou amigo de Deus. Gente, isso é tão importante, porque a amizade, ela nasce como fruto de um relacionamento, de uma caminhada. O verdadeiro amigo não é o amigo do Facebook, não é o amigo do Instagram. Não. O verdadeiro amigo é aquele que você pode sentar com ele, compartilhar
os seus sabores e dissabores. A verdadeira amizade, ela se firma no relacionamento. Imagine você ser considerado amigo de Deus. Só é possível ser considerado amigo de Deus aqueles que têm um relacionamento com Deus. E Deus é Espírito. Eu espero que agora você esteja entendendo quando eu defendo fé como relacionamento. Porque Abraão, ele foi chamado amigo de Deus porque ele andava com Deus. Ele se relacionava com Deus. Noé, Enoque, Elias, José, todos, Abel, todos eles eram amigos de Deus, porque relacionavam-se com Deus. E é interessante que Jesus diz que não nos chama mais de servos, mas de amigos. Então, o relacionamento que Deus quer ter com aqueles que o servem e que o seguem é um relacionamento de amigos. Amigos conquistados por Cristo Jesus na cruz. Então não fique nesse nível de fé, tomando fé apenas como uma ferramenta para aqueles momentos emergenciais. Isso é muito pouco. Temos lá os dons do Espírito, que são ferramentas dadas, prontas, para utilizarmos para o bem da igreja, o bem da obra. E dentre essas ferramentas temos lá o dom da fé, essa ferramenta. Mas a fé, enquanto relacionamento, ela vai bem mais além do que um dom. Eu diria que a fé como relacionamento, ela pode ser percebida à medida que você começa a desenvolver o fruto do Espírito na sua vida. O que é o fruto do Espírito Santo? É relacionamento com Deus. Você começa a relacionar-se com Deus. Você começa a ter gozo, a ter paz, a ter longanimidade, perseverança. Você começa a desenvolver uma vida com Deus através do fruto do Espírito na sua vida. Então, a fé vitoriosa, a fé que te vai conduzir aos céus, a fé que vai te tornar amigo de Deus, é uma fé relacional. Grave isto: ninguém é amigo sem se relacionar. O maior problema da humanidade entre si, dos homens entre si, está na questão do relacionamento. E o maior problema do homem com Deus está no relacionamento. A Bíblia diz que o pecado cortou o relacionamento do homem com Deus. Criou-se inimizade entre o homem e Deus. E Jesus, ele veio exatamente para desfazer a inimizade. Jesus, ele veio para ser a ponte que liga o homem a Deus. Toda a obra de Cristo, todo o projeto de Deus através de Jesus Cristo foi para restaurar o relacionamento do homem com Deus. E isso é fé. Isto é vida com Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, portanto, nós temos aqui que a fé que vê o invisível. Nós temos aqui a obediência de Abraão como exemplo. Temos também a fidelidade de José, o subtópico 2. A Escritura testemunha sobre a fidelidade de José. Embora tenha sido vendido, ele mesmo nunca se vendeu. José era um homem que desde cedo começou a ter relacionamento com Deus. Ele foi vendido pelos seus irmãos, mas ele não vendeu a sua fé. Ele foi fiel a Deus na casa do seu pai, na casa de Potifar. Foi fiel na prisão e foi fiel no palácio. Foi fiel até a morte. Então isso é relacionamento com Deus. A fé manteve José vivo no Egito. Se a fé de Abraão fez com que conhecesse o desconhecido, por outro lado, a fé de José fez ele enxergar o invisível. Louvado seja Deus. Temos até as visões que Deus dá para José.
como livramentos que ele haveria de dar a ele, a sua família, a todo mundo de então. José, pela fé, viu o êxodo do povo judeu. José a dar ordem sobre os seus ossos que o levassem quando ele saísse do Egito, porque pela fé ele já via o invisível. Ele já via a conquista da terra prometida. José, pela fé, viu o êxodo do povo judeu. De fato, a palavra grega, saída, é a mesma usada para se referir a êxodo, que é usada lá no êxodo, e aqui em Hebreus se refere aqui quando Hebreus está retomando a questão lá de José, da história de José, lá no Gênesis, como também a história do povo, do êxodo, da saída do povo, lá no livro de Êxodo. Essa mesma palavra usada. É essa fé que nos faz enxergar o desconhecido e acreditar no futuro, que o autor exorta os crentes a demonstrarem. Louvado seja o nome de Jesus. Um outro exemplo de fé que faz ver o impossível. Vimos aqui Abraão como um exemplo de fé que faz ver o impossível. Abraão, José. Temos agora Moisés. A jornada do êxodo sob a liderança de Moisés durou 40 anos. Todavia, a jornada de fé de Moisés começou bem antes. Houve aquele chamado de Deus bem antes, quando Moisés estava ali nas terras do seu sogro, e ali tem aquela visão ali daquela sarça, e ali ele passa aquele período ali de experiência, de formação espiritual, para depois voltar para o Egito, para tirar o povo e passar mais 40 anos no deserto. Então nós temos o quê? Que essa jornada de fé começou bem antes. A preparação dele foi bem antes do momento de liderar aquele povo. Moisés foi um homem determinado, ousado, confiante e cheio de fé. A sua fé também permitiu que ele enxergasse o invisível, pois teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Isso é muito interessante. Ele viu Cristo, mesmo tendo vivido centenas de anos antes. Por que não seguir seu exemplo de fé na jornada espiritual? Então Moisés é exatamente esse exemplo de um homem que foi preparado na escola de Deus e que pela fé ele acreditava na redenção do seu povo e na entrada na terra prometida, e ele preferiu sofrer com o seu povo, sofrer a vergonha de Cristo, tendo pela fé a certeza da redenção eterna. E o último ponto da lição: a fé que dá poder para alcançar. Então nós vimos aqui, primeiro ponto, sobre a fé que gera a confiança em Deus, a dependência de Deus, a fé que faz ver o invisível nessa dependência de Deus, e a fé que dá poder para alcançar a promessa. A fé que dá poder para alcançar. Primeiro subtópico, a ousadia de Josué. Moisés havia morrido, e a Josué coube a missão de introduzir o povo na terra prometida. Contudo, o ingresso na terra não poderia ser feito enquanto Jericó permanecesse de pé, no empecilho. Tinha que romper essa barreira. De nada adiantava ter saído do Egito para ficar fora de Canaã. De nada adianta. E é interessante até nós observarmos, você saiu do mundo para quê? Se abandonou no mundo para quê? Para não ter que desfrutar do mundo e nem entrar na vida eterna? Então de nada adianta deixar o mundo se o mundo permanece dentro de você e você não pode adentrar a vida eterna. Então de nada adiantava sair do Egito e não entrar na terra prometida. Os inimigos tinham que ser vencidos. E dentre eles temos aqui o grande inimigo, que era exatamente Jericó. O povo só ficaria de pé. O povo de Israel. O povo só ficaria de pé se Jericó caísse. Louvado seja Deus. Era necessário que o inimigo caísse para que o povo se levantasse. Numa guerra, a vitória pertence a quem for mais numeroso, bem mais armado e bem mais treinado, que era o caso de Jericó. Porém, eram armas materiais. Israel não possuía tais capacidades. O autor então mostra como eles venceram pela fé. Sim, a fé foi a arma infalível nessa guerra. Eles, pela ordem divina, 7 dias rodearam aquelas muralhas
e elas caíram pela fé. Se a fé os fez avançar na conquista da Canaã terrena, muito mais essa mesma fé pode fazer na jornada celestial. Então, assim como aqueles que permaneceram na obediência de Deus, a exemplo de Josué e Caleb, eles entraram na terra de Canaã. Da mesma forma, a igreja, se permanecer na obediência, na direção de Deus, pela fé, há de entrar na Canaã celestial. Louvado seja o nome de Jesus. A fé é esse elemento essencial, esse combustível essencial, necessário para a nossa caminhada espiritual. Um outro exemplo de fé que dá poder para alcançar é a coragem de Raabe. Raabe é uma figura aqui ímpar dentro desse cenário, uma mulher, uma prostituta, alguém gentia, e que ela alcança não só a vitória, a salvação da sua vida física, mas também ela passa a alcançar a bênção de Deus na sua vida espiritual. E ela passa a fazer parte da genealogia de Cristo. Uma mulher que era prostituta, que era ímpia, mas que pela fé ela alcançou isto diante de Deus. A coragem de Raabe. Na queda de Jericó, Raabe escapou com vida, escapou, como afirma o texto bíblico, pela fé. Mas sua fé fez. Isso aqui é muito interessante, ó. Ela escapa pela fé. Mas a sua fé fez mais. Pela fé, ela não só creu. Pela fé, ela fez alguma coisa, demonstrando essa fé. Pela fé, Raabe, mesmo sendo gentia, ela entrou na linhagem do povo de Deus. A fé levou-a bem mais longe. Não só o ato corajoso de esconder aqueles espias, mas permitiu ela entrar, fazer parte da linhagem do povo de Deus, da linhagem de Israel. A fé de Raabe deve servir de inspiração e motivação para quem está na jornada rumo a Canaã celestial. Louvado seja o nome de Jesus. Temos agora o último subtópico, o heroísmo de Gideão. O autor fecha a sua lista dos heróis da fé citando vários personagens bíblicos. A lista é encabeçada, nessas várias personagens que ele encerra citando, é encabeçada por Gideão, um dos juízes durante o regime tribal de Israel. Gideão foi desafiado por Deus a buscar o livramento de seu povo por meio da fé. Em desvantagem numérica e bélica, ele contava apenas com a fé na grandeza de Deus, com apenas 300 homens, mas com a promessa divina recebida pela fé, ele deu grande livramento a seu povo. Deus não conta com número, ele conta com quem tem fé. Gideão é um dos exemplos mais belos da Bíblia. Ele prepara ali, quando recebe o chamado de Deus, faz aqueles testes com Deus, aquelas experiências, para comprovar desse relacionamento de que Deus estava com ele. E depois de tudo aquilo, ele separa um grande exército, 32 mil pessoas, para ir lutar contra os midianitas, para lutar contra os inimigos. Mas a Bíblia diz que depois de alguns testes que Deus o ordenou que fizesse, de 32 mil pessoas, ele ficou apenas com 300 homens. Para que ficasse demonstrado para Gideão que a batalha, que a vitória não seria pela sua força. A batalha seria vencida porque ele se colocou à disposição de Deus. Pela sua fé em Deus, pela sua confiança em Deus. Deveria ser essa confiança que deveria trazer os resultados da batalha. Era essa confiança que deveria gerar a vitória para a nação de Israel. E Gideão, ele pôde experimentar, aquele povo daquela época, pôde experimentar o livramento de Deus. Por quê? Porque Deus não conta com quantidade. Deus conta com fé. Deus conta com pessoas de qualidade. Pessoas que se colocam diante dele, da sua dependência, para que por meio dele e dessas pessoas, Deus seja glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Finalmente, a conclusão da nossa lição. O autor de Hebreus contrasta o caminhar de vários personagens da história bíblica com a carreira proposta aos cristãos. Essas personagens tinham em comum
um longo e desafiador percurso para fazer. Tinha um percurso desafiador para fazer. Sem perseverança, ousadia e fé, nenhum deles teria conseguido chegar ao seu destino final. A única forma de não retroceder é caminhar com fé. A fé derruba os obstáculos, abate o inimigo e levanta o abatido. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender e ter aprendido com esses gigantes da fé, com o legado que estes homens e mulheres, que não foram todos mencionados aqui, mas a Bíblia está cheia de exemplos, de pessoas que realmente descansaram em Deus, desenvolveram um relacionamento com Deus, e eles foram vitoriosos. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Ninguém, absolutamente ninguém, perderá a batalha quando estiver em relacionamento com Deus. Quando eu digo perder a batalha, não estou falando no tocante a bens materiais, as emergências dessa vida. Estou dizendo que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra é no mundo espiritual. E no mundo espiritual só se ganha a batalha se estiver aliançado com Deus. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito de Deus continue falando forte ao teu coração. Que a tua família, que os teus sejam abençoados. E que você permaneça na presença de Deus, vivendo essa fé relacional. Que você também se torne um gigante da fé, um modelo para aqueles que te cercam. Um grande abraço, um beijo no teu coração e até a próxima, em nome de Jesus.